Muito obrigada por estar aqui hoje, Dani. Quero prestigiar esse canal. Estou vestida a caráter por causa do canal. Gente, muito a Dani obrigada, veio com a proposta linda. Agradeço demais, porque a Dani é parceirona, né, Leonardo? A Dani aí é parceirona na acadêmica, psique. Eu não tenho uma camisa verde, mas eu peguei uma garrafa com verde aqui, porque eu de manhã eu falei, eu vou comprar uma camisa verde, viu? Dani, oi o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Obrigada pela atenção de cada um. Eu sou Cristiane de Paula, sou psicóloga, psicoterapeuta, sou especialista em ansiedade. Há muito tempo eu tenho estudado especificamente sobre ansiedade, justamente nas áreas de saúde, nas áreas de relacionamento e nas áreas de profissão também. Também sou especialista em neurociência na parte de desenvolvimento humano e me dedico muito em questão de comunicação não verbal para relacionamentos, mas o que eu sou de paixão mesmo é a questão de ansiedade. Quero agradecer a oportunidade, obrigado por você convidar a gente, obrigado, Cris, por abrilhantar a nossa live hoje com todo o seu conhecimento técnico, né? Bom, eu sou o Léo, né? Leonardo Carvalho, eu estou no meu ambiente de casa agora, estou fazendo, né, aqui uma live junto com a Dani e com a Cris. Eu botei meu crachazinho aqui para a gente poder ficar caracterizado, né? Eu sou servidor público, eu sou pastor, sou marido da Denise. Denise é minha esposa, um beijo para minha amada esposa linda, que eu amo de coração. Sou pai da Beatriz, que foi um presente que Deus me deu quando eu me uni a Denise, né? Então eu me considero pai, na verdade eu sou amigo dela, ela tem pai dela, que é muito gente boa, e ela tem relação boa com o pai dela lá, mas eu me considero um amigo, um irmão mais velho, como um pai. Meu filho João Gabriel, inaugurou meu coração de pai mesmo, né? Samuel e Pedro. Eu sou administrador de carreira e de profissão. Passei em 16 concursos, fui nomeado em 8, na verdade passei em 18 concursos. Estou esperando 2 nomeações agora para atualizar esse slide. Falta bem pouquinho, eu devo estar assumindo como auditor de vigilância sanitária daqui uns dias. E eu, também sou pedagogo, sou professor há muitos anos e sou professor de ensino técnico. Também estou para ser nomeado como professor de administração na Secretaria de Educação. Trabalhei com consultoria empresarial muitos anos, trabalhei com vendas também, com treinamento e capacitação. E para mim é uma honra, um prazer estar falando de ansiedade, de sucessos e insucessos. Hoje nós vamos falar de queda, né? E de levantar, de como cai e como levanta. Gente, muito obrigada. A Dani veio com a proposta linda da gente fazer de distribuir essa informação, né, sobre ansiedade em vários pontos. E maravilhoso o seu canal, Dani. Tá? Vamos divulgar, porque esse canal aqui ele é sucesso, ele é espetacular. Obrigada. Tem coisas para o futuro, né? Está bem no início, então a gente depois vai desenvolver mais o projeto para ser uma plataforma um pouco mais robusta e no futuro a gente vai atingir esse objetivo. Estou muito feliz com a presença do Léo, com a presença da Cris aqui nessa live e principalmente pelo tema, né, que vocês trouxeram. Eu também sou concurseira. E aluna. A gente chamou o Léo justamente por isso, porque é uma pessoa que eu conheço, sem falar que ele desenvolveu um método que ele faz a pessoa sair do zero e ser aprovada. E eu estou com a mentoria do Léo. E eu vou na sua Depois posse. eu vou testemunhar. Eu vou na sua posse. Iremos sim. Eu vou começar com a Cris. Cris, você poderia nos explicar como a ansiedade pode atrapalhar o sucesso nos estudos e as provas? A gente falar sobre como a ansiedade atrapalha nesse processo de concurseiros, né, que os fazem tornar tão ansiosos, a gente primeiro tem que definir o que vem a ser essa ansiedade, né? Nós podemos definir, por exemplo, que a ansiedade ela é uma resposta natural que nosso corpo tem ao estresse, né? Pode causar, por exemplo, sintomas fisiológicos como palpitações, temores, sensações de perigo iminente, dificuldade de concentração. E esses sintomas fisiológicos que a gente tem, eles atacam diretamente
no nosso sistema neuroquímico, ou seja, no nosso cérebro, né? E isso atrapalha o quê? Isso nos atrapalha com a nossa concentração, nos atrapalha que quando nós chegamos, por exemplo, na hora da prova e dá aquele branco em si, esse branco é decorrente extremamente de uma quantidade enorme de cortisol que a amígdala dispara no nosso cérebro quando nós estamos ansiosos. Então gera, por exemplo, aquele medo, nossa, eu não estudei o suficiente, não fiz o suficiente. Aí às vezes você está na iminência da prova e pensa em uma determinada questão e fala, nossa, eu não revisei essa questão. E pelo simples fato de você ter tido esse tipo de pensamento automático, já vem automaticamente a liberação do cortisol através da amígdala. E o que isso pode acontecer? Durante essas respostas fisiológicas que nós temos, por exemplo, em episódios de extrema e alta necessidade, de ansiedade, o aumento de níveis de cortisol, ele pode interferir diretamente nas nossas sinapses neuronais. Essas sinapses, elas trazem para a gente uma complexidade enorme e um feedback negativo enorme de que afeta diretamente na nossa memória. Então, por exemplo, o branco que pode gerar esse ciclo de feedback negativo é onde nós temos a percepção que essa falha aumenta cada vez mais. Ou seja, essa quantidade de cortisol circulando pelo corpo, trazendo esses efeitos fisiológicos, ele pode gerar, sim, um desvio de atenção, atacar diretamente a questão da nossa memória em si. Lembrando, gente, que a nossa memória ela é definida como a memória de trabalho e a memória a longo prazo. Isso tudo está relacionado com o desvio que nós temos de atenção, que aumenta a nossa distração, torna difícil a pessoa, por exemplo, focar em uma questão específica. A nossa mente ela tende a preocupar com o pior cenário possível. Eu vou esquecer tudo que eu estudei, o que eu estudei não foi suficiente, e isso automaticamente sobrecarrega o nosso sistema cognitivo. Então faz com que a gente se preocupe constantemente sobre o desempenho, por exemplo, na prova, sobrecarrega, por exemplo, o nosso processamento cerebral, e é crucial isso tudo para nós mantermos essa memória de trabalho ativa. Só exemplificando, por exemplo, o que vem a ser essa questão de memória de trabalho, é onde nós temos condições cognitivas de manipular essas informações temporárias. Por exemplo, formas de matemática, formas de estatísticas, conceitos pesados durante a prova. Então, quando essa memória de trabalho ela não funciona condizentemente, a consolidação de todas essas memórias, tanto a memória de trabalho quanto a memória de longo prazo, também fica deficitária. Então, isso nós podemos ver que a quantidade de estresse que nós temos, ou seja, essa sobrecarga de hormônio, que é o cortisol que nós temos no nosso corpo, eles influem diretamente no nosso desempenho e no nosso sucesso na hora da prova. Você poderia nos contar mais sobre os efeitos fisiológicos da ansiedade durante a preparação para os concursos? Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer essa exposição teórica que Cris deu aí. A gente lê sobre depressão e ansiedade a vida inteira. Nada como você falar com um profissional com proficiência mesmo no assunto, né? E a gente ouviu uma profissional falar ao vivo, assim, é muito legal, porque você estava falando aí, Cris, aí começou a passar um filme na minha cabeça, justamente de quando eu comecei a estudar. E como você falou dos brancões, de dar brancão, às vezes dar brancão não é só lá na prova, dá fora da prova também. Às vezes a gente começa a ter lapsos, começa a ter esquecimentos de coisas simples, como esquecer a panela no fogo, como você começar sei lá, esquecer a chave na porta do lado de fora, tudo porque você está sobrecarregado. E aí, tecnicamente, depois eu peço até para que você nos ajude a entender isso tecnicamente como porque aí eu vou dizer aqui como é na prática. Até no meu videozinho de chamada, eu achei muito legal, porque eu falei assim, olha, a Cris vai dar para a gente aqui o conceito técnico e eu vou trazer a experiência empírica da coisa, como é que é. E aí, você me falando aí, o que me ocorreu?
Hoje eu não vou falar de método, né? Porque o método nada tem a ver com a pauta de hoje. Mas eu vou falar com a ansiedade, e o método ajuda a vencer a ansiedade. Então é legal, porque essa live aqui, milhares de pessoas vão assistir, ela está gravada. E aí, não tem como você ser aprovado. Quer ver? Eu vou trazer um dado para você. Da hora que tu começa a estudar até a hora que você passa, você tem que fazer em média 12, 15 provas. Eu já fiz 120 provas de concurso. Então, até a hora que você começa a passar, se a gente está falando de 12 a 15 provas. Dependendo do período do ano, a gente está falando de 26, de 30 meses de estudo. É uma jornada. A gente está falando de você fazer, até a hora de você passar, 10 mil questões, estudar 10 mil questões. Se você não tiver essas informações e concatenar essas informações, transformar essas informações em conhecimento, você estuda ansioso. Porque qual é a sua ansiedade? Você precisa de um emprego, você precisa de uma estabilidade, você está precisando de dinheiro. Passar logo. Você tem que passar logo, você está com um filho para criar, você está com um monte de coisa, eu sempre conto isso. Eu estudava e não passava. Estudava e não passava. Minha ex-mulher chegou um dia para mim e falou assim, eu estou grávida. Aí eu falei, mas como é que é isso aí que você está grávida? Como é que é? Ela falou, como é que eu estou grávida? Aí a gente comemorou, parabéns, passei a noite em branco. Acordei 4h30 da manhã. Como vai ser? E se, né? Aí vê, e se eu tenho que... Nenhum crise, pensa, eu trabalhava com precificação, Pensamento automático. Sempre fui um cara de exatas, eu sempre fui um cara muito acelerado, e eu trabalhava com precificação, eu cuidava de uma planilha de mais de 10 mil linhas na época, eu era do mercado. Então, quando ela falou isso, imediatamente meu cérebro projetou. Sabe quanto custa um filho? Na época eu tinha lido um estudo, um filho custa $100 mil para você entregar esse filho para o mercado. Né? Então, para você entregar esse filho para o mercado, você $100 mil de investimento. Né? E aí você pensa, e aqueles que têm mais de um filho? A gente no Brasil ainda tem educação pública, tem SUS, tem uma série de coisas. Mas aí eu dormi ansioso naquele dia. Acordei 4h30 da manhã, tomei um banho, comi um pão com ovo e fui estudar. Errado. Mas fui estudar. Errado e ansioso. E estudei por 2 anos desse jeito. Na verdade, eu estava estudando antes já. Nesse dia que ela me deu essa informação, eu acelerei esse ritmo. Ganhei peso. Não vou falar aqui das conquistas não, tá, Dani? Das conquistas vamos deixar para outra live. Né? Eu já falei aqui que passei num monte de concurso e tal, depois a gente fala disso. Mas eu ganhei peso, me tornei hipertenso. Porque a gente fala da parte boa, mas não fala da parte ruim. Adquirir hábitos horríveis, Cris. Hoje, às vezes eu me pego tendo um esforço gigante para fazer uma caminhadinha. Eu brinco que eu sou gordinho, todo mundo ri, a gente brinca, né? E tal, por causa, né? Mas no fundo, isso não é legal. Por quê? Ansiedade. Então, olha como é sério essa pauta e como é legal que você trouxe. E que horas começa a ansiedade na vida do concurseiro? Mano, na hora que ele toma a decisão. Ele fala, vou passar numa prova, ele é acometido ele é acometido ali daquele ambiente de ansiedade. E nesse momento, você tem que ter uma administração emocional para poder caminhar. Quer ver? Eu estava lembrando, depois que eu conversei com você, Cris e Dante, sobre essa live, eu estava lembrando de uma coisa que eu aprendi nas palestras da vida aí, né? Que depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é um excesso de futuro. Cara, quando você entende esse tripé, mas com inteligência você administra os caminhos para você olhar para o futuro. Eu sempre falo isso na minha mentoria. Botar uma lanterna na estrada e olhar para o futuro e olhar e falar, eu vou chegar lá, você consegue controlar a sua ansiedade. E se você não tomar cuidado, os maus resultados viram motivo de depressão. Aí tem a ver com o passado. Você vê como é sério, como é complicado, né? E aí que hora que o aluno ele é acometido de ansiedade? Aí daqui a pouco eu vou dar uns exemplos, viu, Cris? Não sei, na hora certa você me avisa aí. Vou dar uns exemplos de episódios de ansiedade em provas que eu fiz. Tá? Em provas, em preencher cartão de resposta e rasurar, perder 3 questões e perder a prova. Perder a vaga.
fazer uma redação, rasurar, perder 2, 3 linhas e perder a vaga. Ansiedade. Entende? Ansiedade. Então, assim, se você não controla isso, se você não tem o pé no chão, se você não entende que você vai fazer aquela prova e depois daquela prova você vai fazer outra prova. E depois da outra prova você vai fazer outra prova. E você vai fazer outra prova. É isso. E você tem que ter o pé no chão e entender que esse trabalho não pode ser tóxico para a sua saúde, né? Então é isso. Então a gente precisa muito tomar esse cuidado. Eu queria dar essa introdução, aproveitando o gancho que a Cris falou aí, já devolver a bola para a Dani aí, para quando voltar eu citar os episódios. Então, galera, vocês que estão vendo a gente aqui, o concurseiro, ele precisa entender, por exemplo, o concurseiro ansioso come muito doce. O que acontece com o corpo que come muito doce? Eu não sou médico, mas eu sei que não é bom. Quem toma muito café, dorme pouco. Quem dorme pouco, acontece o quê? Estressado, briga com a mulher, briga com o papagaio, periquito, briga com tudo, né? Entendeu? Briga com os filhos, briga com tudo, entendeu? Então, veja, a ansiedade, ela é um gatilho muito ruim para uma série de outras coisas. Então, Léo, você falando sobre tudo isso aí, todos esses efeitos, né, que podem surgir no nosso corpo, né, por conta da rotina de estudo. Eu vou aproveitar para perguntar para a Cris, pedir para ela explicar para a gente, para quem está acompanhando a gente aqui na live, o que é o burnout, como é que ele age e como é que nós podemos identificá-lo. Porque essa rotina, ela leva a um cansaço que pode chegar... E se acontece na vida do concurseiro, que é uma coisa que ninguém aborda por aí. Ninguém aborda. E aí, Cris, é legal eu ouvir você falar isso e a Dani também. A gente até trocou uma ideia sobre isso. É irresponsável da parte dos cursinhos por aí, Brasil afora, um discurso de empurrar a goela abaixo do aluno em nome de uma motivação e de uma captação comercial, sabe? Conceitos que deixam o aluno doido. E aí leva o cara para o burnout. Entendeu? Engraçado, assim, pergunta interessantíssima, Dani, e é isso mesmo, Léo. Gente, o que vem a ser burnout? Às vezes as pessoas pensam assim, burnout é só para quem está trabalhando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, a carreira de concurseiro não é um trabalho? Jornada. Aliás, é até uma carreira, uma jornada dupla, né? Que você tem o seu trabalho secular, viciante, a maioria das pessoas estão ali. Viciante. Isso, Isso, e tem também a questão das horas que você tem que cumprir para a questão dos estudos, que tem concurso que tem 17 matérias, 17, 18 matérias. Então, é uma jornada de trabalho muito intensa, né? Então, o que vem a ser, por exemplo, o burnout? Nada mais é, gente, que é uma exaustão. Eu vou resumir assim, é uma exaustão mental e física, tá? E essa exaustão mental e física, ela é causada por um excesso de trabalho ali prolongado, não é da noite para o dia. É um bom tempo de você ali naquela mesma rotina e não para, Eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar assim, uma pessoa com 40 anos de idade, ela nunca quis saber sobre fazer uma terapia, sobre bem-estar, sobre questão de inteligência emocional, não quis renovar a questão sua intelectual na questão de você mesmo, do seu autoconhecimento. Vai chegar um determinado momento que ela vai levando a vida daquela forma e ela vai ter a sensação de que está produzindo, por quê? Porque ela está cheia de tarefas para cumprir. Então, a sensação é que eu estou produzindo. Mas se você for parar para poder dar uma olhada, as pessoas com burnout, elas fazem e não produzem nada. Entra ano e sai ano num estresse emocional, no estresse físico, que ela começa a parar e pensar o seguinte, cara, isso aqui não dá certo. Entra ano e sai ano, eu não faço nada. Quer ver um exemplo? Os servidores federais, principalmente aqueles voltados para o setor de saúde, segurança pública, tá? Educação,
Tá? São áreas em que elas estão ali constantemente trabalhando com grande pressão em cima delas. E o burnout, por exemplo, nesse caso, ele pode levar, por exemplo, à diminuição de produtividade, aumenta ali a apatia, até por problemas de relacionamento pessoal e na profissão também. Cris, tem algumas síndromes que são desenvolvidas nas pessoas, patologias emocionais, é muito complicado, cara. É muito complicada. E do ponto de vista neurocientífico, Leonardo, eu vou dizer para você uma coisa. O burnout ele envolve uma série de alterações neurobiológicas no nosso corpo. Por exemplo, na saúde, por exemplo, vou te mostrar os impactos que tem. A exaustão física, por exemplo, ela é um dos sintomas mais evidentes do burnout. Ela manifesta como? Ela manifesta com fadiga, uma fadiga crônica, uma insônia. O seu sistema imunológico essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, Cris. Como é que a gente pode identificar os primeiros sinais de burnout, né? Pronto, essa é a exaustão física. Eu vou falar nas 3 áreas: saúde, relacionamento e na profissão. Na saúde, nossa, a gente já identifica como a exaustão física. Já com os problemas fisiológicos, aí vai entrar onde você falou aí anteriormente, Léo. O aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse no nosso corpo, as pessoas às vezes têm uma ansiedade generalizada e ela é crônica. Então, por ela ser crônica, o aumento de cortisol é constante e frequente no seu corpo. Imagina a bomba que você está criando. O que isso pode acarretar para o seu corpo? Sabe o que? Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Cabelo cai. E esse estresse crônico, cabelo cai. Esse estresse crônico que a gente tem todos os dias com esse cortisol aumentado em nosso corpo todos os dias, ele pode causar dor de cabeça. A pessoa acha que está com dor de cabeça, que está com problema de visão ou não está com fome. Pode causar, por exemplo, problema gastrointestinal. Pode te dar distúrbio alimentar. Come demais também, né, Cris? Come demais. Come demais. E pode reparar que esse aumento na alimentação é mais por substância de açúcares e carboidrato. Por quê? Porque eles dão prazer. É como se fosse a serotonina, eles dão prazer no nosso corpo. Mas acontece que o problema é mais crônico. Em relacionamentos, Leonardo, eu vou dizer para você, o isolamento social, quando você começar a perceber que a pessoa está totalmente isolada, pessoas com burnout, ela tende a isolar facilmente, porque qualquer coisa a deixa irritada. Passou uma moto na rua, fez aquele barulho, ele já fica irritado. Isso pode... Briga com os vizinhos, briga com os parentes, vai almoçar na casa da mãe, briga com a mãe, briga com o pai. Muito isso pode causar, também, sabe o quê? Muito cansado também, né? Isso pode causar um sofrimento nas relações interpessoais e vai levar até a solidão. Aí a gente já entra no problema da depressão. Os conflitos pessoais são constantes, gente. A falta de paciência, o aumento da irritabilidade, isso tudo leva constantemente conflitos interpessoais, com famílias, com amigos. Aumenta a quantidade de cabelo branco ou isso não tem nada a ver? O cabelo branco, eu não sou especialista da área, mas estudando ansiedade, é um mito que as pessoas criam sobre, meus cabelos são brancos porque você me deu muito trabalho, né? Mas é genética isso, né? Isso é uma genética. Isso é uma genética. Se seu pai tem muito cabelo branco, pode ter certeza, vai ter cedo. Eu tenho um monte. Eles estão vendo essa live aqui, eles vão jogar na minha cara, porque eu falo pra ele que isso aqui é eles, ó. Então você acabou. Tá vendo? Você acabou. Eu poderia ter respondido então no privado. Mas tá bom, então, a gente tenta editar esses conflitos. Esses problemas familiares, por exemplo, eles prejudicam a questão social da pessoa. E, por fim, falando aqui na profissão, que é o caso nosso aí dos estudos, o desempenho profissional, gente, é inversamente proporcional. O desempenho profissional, a diminuição cognitiva que esse estresse, que esse cortisol pode causar nas emoções, ele resulta diretamente proporcional na baixa produtividade. A falta de motivação. E isso daí as pessoas pensam o seguinte, cara, eu estou cansado, mas eu vou estudar porque eu preciso.
Deixa eu te falar uma coisa, seria trilhões de vezes melhor a pessoa deitar e dormir 5 horas seguidas, ao invés dela ter, se ela está sentindo que está tendo esses desgastes, essa exaustão, ao invés dela pegar um livro e ler. Sim. E por último, nessa questão de carreira, eu vou só pontuar aqui o desengajamento, tá? É uma palavra que é típica de concurseiro. Nós temos que ser engajados, Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O desengajamento emocional leva um desempenho insatisfatório em tudo. Caraca. Então nós temos que ter cuidado com esses sintomas, porque a burnout, ela é séria. Ela é uma doença séria e ela exige atenção. Às vezes as pessoas falam que é frescura, mas não, ela é uma exaustão física e emocional bem complexa e a gente precisa entender isso e mostrar para os concurseiros, para as pessoas em geral, a necessidade urgente de estratégias de acompanhamento emocional, de acompanhamento de um profissional e um aumento também da qualidade de vida da pessoa, né? Isso aí eu queria falar mais lá para frente. Eu vou provar para vocês que o concurseiro está com a faca e o queijo na mão para ter uma vida equilibrada. Então, Cris, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer e vocês dois podem responder. Como equilibrar a necessidade de alta performance nos estudos com a saúde mental? Boa pergunta. Eu vou responder. Léo? Porque você me ajudou um pouco, Léo. Você me ajudou a me organizar. Método, né? Primeira coisa que eu vou dizer é isso, método. Tudo isso que a Cris falou, gente, eu passei por isso, viu, Cris? Eu tive um brancão, eu tive burnout, estudando para a prova. Estava estudando para a prova com método. Então, primeiro eu venci a ansiedade organizando meus estudos, viu, Dani? Então, organizei meus estudos, organizei minha vida, usando o método que eu desenvolvi. Beleza? Beleza. Só que aí eu entrei numa espiral da pressão de performance. E aí, dentro do método que eu desenvolvi, eu contraí burnout, né? E depois depressão. Eu também passei por depressão, viu? Por isso que eu achei muito legal quando você falou que a depressão é quando zera. Pessoal, ouçam isso que a doutora falou. Ouçam isso que o Léo aqui, um irmão de vocês, um pouco mais de experiência, quem está começando a estudar, está falando, outros concurseiros muito mais bem-sucedidos que eu, quem estão me ouvindo vão ver que eu não estou falando besteira. Falo com o maior coração aberto, a maior humildade do mundo. Cuidem de vocês, pelo amor de Deus. Não exagerem. Não, cara, não se, como é que eu vou dizer? Não se mutile, não se automutile. Né? Aconteceu comigo algumas coisas interessantes, eu vou citar aqui rápido, porque nosso tempo está acabando. Então, respondendo a pergunta da Dani. Primeiro, como é que você consegue equilibrar performance com atingimento de resultado e não contrair o burnout? Método de inteligência emocional, calma, tranquilidade. O que aconteceu comigo? Estava estudando para uma prova um tempo desse atrás, ano passado, e aí eu estava numa performance bem avançada, fazendo 320 por dia. E em um determinado momento, quando deu 4 horas da tarde, cara, eu estava em casa tomando café entre meus intervalos, que eu sentei e começou a embaralhar tudo na minha mente, na minha frente. Não conseguia mais ler nada, não conseguia, Cris, mais escrever nada. Aí eu fui fazer redação, não conseguia desenhar uma tese mais, aí fui tomar um banho. Comi alguma coisa, aí fui descansar. Aí desci, fui pegar um ar, voltei. Quando eu fui tentar estudar à noite, não consegui, eu fadiguei de um jeito. Gente, eu voltei ao normal 7 dias depois. 7 dias depois. Sem orientação, sem um conselho bom como esse que a Cris deu pra gente. Uma vez eu estava fazendo uma prova, preenchendo lá, tudinho ansioso, preenchendo, fiz lá. Quando eu fui preencher meu cartão de resposta, eu perdi 4 questões. Respondi errado. Perdi a vaga. Se eu tivesse feito certinho, eu estava dentro. Era uma vaga do PJ. Um concurso bom. Um aluno meu, um tempo desse atrás, me ligou dizendo que estava tomando remédio para poder aumentar a concentração. Acordou com pânico de madrugada. Ele ficou tão ruim, que parou de estudar, Cris. Ele largou os estudos. Nossa. Então, assim, gente, fechando aqui a tese, respondendo o que a minha amiga falou e devolvendo a bola.
Cuidado, cuidado. Nós estamos aqui, você pode mandar mensagem para mim, para a Cris, para a Dani aí. Essa iniciativa da Dani, esse podcast, com esse canal, é justamente para te ajudar. Então, assim, o burnout é real, é real. E se você não tomar cuidado, você põe tudo a perder e você muda até de rumo, viu? Até de rumo. Verdade. Eu gostaria de explicar da seguinte forma, sabe? Complementando aí o seguinte, bem simples, objetivo. Nós, seres humanos, somos isso aqui, ó. 5 dedos. Esses 5 dedos aqui é a Dani. 5 dedos aqui é a Dani, tá? A Dani, ela é mãe, a Dani é profissional, a Dani é filha, a Dani tem seu lado social, tá? A Dani tem seu lado espiritual. A Dani, ela é tudo isso, forma ela. Tudo isso forma a Dani. Mas se a Dani tomar a decisão na vida por um prazo bem longo de ficar só trabalhando e esquecer esses outros lados, a Dani vai pifar. Uhum. Mas se a Dani quiser ser só mãe e esquecer o restante dos outros lados que ela também vai pifar. Mas se a Dani quiser ficar só na igreja, ela também vai pifar. Resumindo, nós somos 100%. E hoje já existem técnicas comprovadas cientificamente pela neurociência, pela terapia cognitiva comportamental, pela psicologia positiva, que tanto essas 3 áreas são as que eu trabalho em consultório, onde nós temos técnicas eficazes que ajudam a pessoa a equilibrar a sua vida. Então, eu digo para os concurseiros da seguinte forma: vocês estão com a faca e o queijo na mão. É o que eu digo para os meus pacientes, porque é o seguinte: o fato de você estudar matérias tão densas, vamos pegar aqui a pessoa que tem 17 matérias num concurso só. Isso estimula a neuroplasticidade, isso estimula a sua cognição, isso estimula a sua inteligência, e tudo isso, gente, é desenvolvido na nossa mente, isso é desenvolvido na nossa vida. Aí eu te pergunto, então, por que a estatística hoje mostra um percentual altíssimo? Mais de 90% dos concurseiros, quando eles chegam no topo, quando eles chegam a atingir o seu objetivo, a maioria deles estão com relacionamento desestruturado, saúde desestruturada e a profissão também totalmente desestruturada. Eles deixam esse prejuízo para poder ser pago quando ele tomar posse. Sendo que hoje há maneiras eficazes, você pode buscar uma ajuda profissional, os psicólogos são muito bons nisso, de fazer com que você tenha uma vida satisfatória, plena, conquistando seus objetivos. Por que a gente precisa sofrer para poder conquistar algo? Né? A gente precisa falar sobre isso, sabe, gente? Investir, por exemplo, em estratégias de prevenção, de gestão, é essencial para a gente poder manter a nossa saúde mental. Você sabe por quê? Porque são essas estratégias que vai me ensinar a ter o equilíbrio. Lembra da Dani 100%? O equilíbrio. Eu posso fazer academia, eu posso fazer meditação, eu posso fazer uma terapia, eu posso ter tempo de qualidade com a minha família, eu não preciso perder meu casamento, porque eu estou estudando para concurso. Parece que virou uma regra. Se você estuda para concurso, você perdeu a família, você perdeu a vida. Mas você não está buscando algo melhor para a sua vida? Então, deveria ser uma jornada, uma trajetória mais tranquila, mais equilibrada. Isso, Cris. Né? Por isso que eu dei aquela pancada no início aqui. É irresponsabilidade das instituições que formam e que contratam professores para dar as aulas, porque eles têm culpa disso. Eles criam um ambiente competitivo tal que desmantela a vida do concurseiro. A gente falou isso ontem conversando. Qual concurso é o melhor concurso do Brasil? Mano, depende. Eu conheço gente que vai a 80 passos, mora no lugar, está a 80 passos do trabalho. A técnica de enfermagem vai andando para o trabalho porque trabalha numa UBS. Ela está mais feliz do que quem está lá na ABIN.
do que quem está na Câmara dos Ô, Deputados. Leonardo, aí eu te pergunto, qual é a maior concorrência? O número de inscritos do concurso ou você Exato. mesmo? A maior concorrência é você mesmo, né? E você sabe qual é a principal das decisões, Cris? Não é o órgão que você vai trabalhar, é o tipo de vida que você quer ter, sabe? Qual Exatamente. vida você quer ter? Eu falei isso, eu conheço uma menina, a Dani mesmo, a Dani aí tem uma pegada de marketing. A Dani vai ser muito mais feliz trabalhando no marketing do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do que se ela passar num concurso do TJ, ficar enclausurada lá numa secretaria, lidando com matérias de direito. Ah, mas lá ela vai ganhar mais. Sim, cara, mas lá ela vai sofrer. Agora lá no BNDES ela vai mexer com o que ela sabe, com imagem, com estratégia de marketing, identidade visual, isso traz vida, entende? Então, assim, a culpa também é da cultura organizacional da cidade, Brasília, sabe? Essa concorrência. Ah, vai sair CLDF, é o melhor concurso que tem. Câmara, Senado, é o melhor. Mano, para com essa tara. Para com isso. Faz uma análise tranquila, faz uma análise inteligente, né? Inteligente, inteligível, né? Da onde você quer chegar. Muito legal a sua fala. É isso mesmo que você está dizendo. E detalhe, Léo, essas técnicas que eu estou falando aqui, da terapia cognitivo comportamental, a neurociência, da qual eu trabalho com isso, eu vou te falar, você sabe o que elas fornecem para nós, seres humanos? Elas fornecem resiliência, elas fornecem satisfação e elas fornecem equilíbrio. Pronto. Para mim, essas três bases fecha saúde, relacionamento e profissão. Pronto. Então, não é necessário, gente, sofrer tanto para conquistar aquilo que a gente deseja. A gente está longe demais do equilíbrio, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Precisamos de mais A três gente lives. certamente vai ter novas oportunidades para discutir sobre esse assunto. O Léo está compartilhando muita coisa, muito bom. Camisa verde para a próxima live, eu prometo, de verdade. Não vou pintar o cabelo de verde, não, mas vou pintar a camisa verde. Vamos vir os três aqui. Como nosso tempo tá curto, né? Eu vou só agradecer a todo mundo que participou, o pessoal que acompanhou a gente.